Você já percebeu que existem pessoas que passam anos investindo e, mesmo assim, acumulam pouco patrimônio, enquanto outras conseguem construir riqueza de forma consistente e a diferença raramente está em descobrir um investimento secreto. Na maioria das vezes, ela está em entender como os investimentos realmente funcionam. E é exatamente isso que você vai aprender nesta aula. Hoje nós vamos construir a base que sustenta toda decisão de investimento que você fará daqui para frente. Ao final deste vídeo, você vai entender como os juros compostos realmente funcionam, por que rentabilidade sozinha não significa nada, qual é a relação entre prazo, risco e retorno, qual a diferença entre renda fixa e renda variável e, principalmente, quais são os erros que fazem muitos investidores iniciantes perderem dinheiro sem perceber. Então vamos começar. Quando falamos em investimentos, existe uma fórmula que governa praticamente tudo: os juros compostos. Mas fique tranquilo, você não precisa decorar fórmulas nem fazer cálculos complexos. O que realmente importa é entender a lógica por trás delas. Todo o resultado que você obtém nos investimentos depende de apenas 3 fatores: quanto dinheiro você investe, qual rentabilidade consegue alcançar e por quanto tempo esse dinheiro permanece investido. E aqui está um erro muito comum. Muitas pessoas ficam obcecadas em encontrar o investimento com a maior rentabilidade possível, mas ignoram completamente os outros 2 fatores. Imagine alguém que encontra um investimento extremamente arriscado prometendo 50% ao ano. Parece incrível, não parece? Mas justamente por ser tão arriscado, essa pessoa só consegue investir uma pequena parte do patrimônio. E mesmo que tudo dê certo, o impacto final pode ser muito menor do que ela imaginava. Agora compare isso com alguém que construiu uma carteira sólida, diversificada e segura. Talvez ela renda apenas 10% ao ano em determinado período. Mas como permite investir uma parcela muito maior do patrimônio com tranquilidade, o crescimento final pode ser significativamente superior. Essa é uma das maiores lições dos investimentos. Não adianta maximizar apenas a rentabilidade. O objetivo é otimizar os 3 fatores ao mesmo tempo: o capital investido, a rentabilidade e o tempo. E é exatamente isso que uma boa carteira de investimentos faz. Agora vamos entender um conceito que separa investidores amadores de investidores conscientes. Todo investimento possui 3 elementos conectados: prazo, retorno e risco. Pense nisso como uma engrenagem. Quando uma peça se move, todas as outras se movem junto. E dentre essas 3 variáveis, existe uma que controla praticamente todas as outras: o prazo. O prazo é o período que você pretende manter determinado investimento, e ele influencia diretamente o risco e o retorno que você terá. Por isso, investir é, antes de tudo, um exercício de planejamento. Imagine alguém analisando o histórico da Apple. Nos últimos anos, a empresa apresentou uma rentabilidade média extraordinária. Então essa pessoa pensa: vou investir porque a rentabilidade é excelente. Mas existe uma pergunta fundamental: por quanto tempo? Se o objetivo for investir por apenas 1 ano, existe uma chance considerável de pegar justamente um período negativo. Afinal, até mesmo grandes empresas passam por momentos de queda. Agora imagine exatamente o mesmo investimento sendo mantido por 5 anos ou mais. O cenário muda completamente. As oscilações de curto prazo perdem importância e os resultados passam a ser muito mais consistentes. O investimento continua sendo o mesmo. A empresa continua sendo a mesma. A única coisa que mudou foi o prazo, e isso mudou completamente a relação entre risco e retorno. E o mesmo vale para a renda fixa. Muita gente acredita que renda fixa nunca oscila, mas isso não é totalmente verdade. Pegue como exemplo um tesouro IPCA+, com vencimento longo. Se você vender antes do vencimento, poderá enfrentar oscilações de preço e até prejuízos temporários. Por outro lado, se mantiver o título até o vencimento, receberá exatamente aquilo que foi contratado. Mais uma vez, o problema não está no investimento, está no uso incorreto do prazo. E isso nos leva ao maior desafio dos investimentos. Muitas pessoas acreditam que o mais difícil é escolher bons ativos, mas isso não é verdade. O mais difícil é permanecer investido. É suportar períodos de queda sem abandonar o plano. É ignorar o ruído do curto prazo. É não mudar de estratégia toda vez que algum investimento passa por uma fase ruim. Porque até mesmo excelentes investimentos passam por períodos negativos. A diferença é que investidores experientes entendem que esses momentos fazem parte do processo. Eles analisam os investimentos dentro do prazo
para o qual foram planejados, não dentro das oscilações de alguns meses. Agora que entendemos a importância do prazo, fica muito mais fácil compreender a diferença entre renda fixa e renda variável. Muitas pessoas acreditam que a diferença está no risco, mas essa não é a definição correta. A verdadeira diferença está na forma como cada uma gera retorno. Na renda fixa, você está emprestando dinheiro. Pode ser para o governo, para um banco ou para uma empresa. Em troca, recebe esse dinheiro de volta acrescido de juros, ou seja, o mecanismo é simples. Você empresta e recebe de volta com rendimento. Por isso existe uma previsibilidade maior. Você consegue estimar com razoável precisão quanto receberá no futuro. Mas existe uma limitação. O potencial de retorno é menor. Já na renda variável, você não empresta dinheiro. Você se torna sócio. Quando compra uma ação, por exemplo, passa a participar dos resultados daquela empresa. Se ela cresce, gera lucro e cria valor, você participa desse crescimento. O mesmo vale para os fundos imobiliários, você participa dos resultados dos imóveis e dos aluguéis recebidos. Por isso, a renda variável possui menos previsibilidade no curto prazo, mas oferece algo que a renda fixa não consegue entregar, um potencial de crescimento muito maior ao longo do tempo. Existe ainda uma terceira categoria que muitas pessoas confundem com o investimento, a especulação. Aqui não existe um contrato gerando juros, nem um negócio produzindo lucro. O retorno depende exclusivamente da disposição de outra pessoa pagar mais caro no futuro. Ou seja, você compra esperando que alguém compre de você por um preço maior depois. Esse é o princípio por trás de diversos ativos puramente especulativos. E justamente por depender do comportamento coletivo, esse tipo de operação não faz parte de uma estratégia sólida de construção de patrimônio. Depois de entender tudo isso, fica muito mais fácil enxergar a função de cada investimento. A renda fixa serve para reserva de emergência, objetivos de curto prazo, proteção contra a inflação e redução da volatilidade da carteira. Já a renda variável tem como função o crescimento do patrimônio, a geração de renda passiva e a construção de riqueza no longo prazo. Uma não substitui a outra. Elas trabalham juntas. Cada uma possui uma função específica dentro da carteira. Eu quero que você guarde 4 princípios. Primeiro, nunca avalie um investimento apenas pela rentabilidade. O resultado depende da combinação entre capital investido, rentabilidade e tempo. Segundo, prazo, risco e retorno estão conectados. Alterar o prazo muda completamente as características do investimento. Terceiro, não avalie investimentos de longo prazo usando resultados de curto prazo. Todo ativo precisa ser analisado dentro do horizonte para o qual foi planejado. E quarto, use renda fixa e renda variável para as funções corretas. Não procure crescimento explosivo na renda fixa. E não procure previsibilidade de curto prazo na renda variável. Quando você entende esses 4 princípios, investir deixa de ser uma sequência de apostas e passa a ser um processo lógico, racional e planejado. E é exatamente assim que investidores de verdade constroem patrimônio ao longo do tempo. Se você quer saber como dar o próximo passo e começar a montar uma estratégia sólida de investimentos, assista agora a aula que está aparecendo na sua tela. Eu te espero lá.